Hoje, 1º de junho de 2010, projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a Unimonte. Estamos gravando nos estúdios do Museu da Imagem e do Som, da Secretaria de Cultura de Santos. Hoje vamos entrevistar o deputado federal Beto Mansur. Boa tarde, senhor Beto Mansur. Boa tarde, grande abraço a vocês. Para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui fazendo esse depoimento aí para a história. Senhor Beto Mansur, por favor, o nome dos seus pais, sua mãe, profissão, como chegaram ao Brasil. Bom, meu pai chamava, já faleceu, Paulo Jorge Mansur. E ele foi muito conhecido com o nome de Paulo Mansur porque foi político também, foi deputado federal, cassado pela Revolução de 64. A minha mãe chama Maria Gomes Mansur, tem um apelido que é Dona Nena, graças a Deus está viva, e eles nasceram no Brasil. A minha mãe é filha de portugueses, o meu pai é filho de sírios. E meu pai nasceu em Garapava, minha mãe nasceu em São Paulo. Eles se conheceram em São Vicente, casaram, viveram juntos aí durante possivelmente uns 70 anos. Meu pai veio a falecer há uns 3 anos atrás. E moraram em São Vicente durante todo esse tempo. Eu nasci em Santos, nasci na Beneficência Portuguesa, mas naquela época você não tinha uma estrutura hospitalar em São Vicente para que a gente pudesse fazer os nossos filhos nascerem com segurança, né? Então a gente acabou nascendo em Santos, na Beneficência. Eu fui registrado na cidade de São Vicente. Então, na verdade, eu sou calunga, eu sou vicentino com muito orgulho, com muito prazer, e a família vive lá até hoje. Nós temos uma emissora de rádio, que é uma das primeiras emissoras do Brasil. Meu pai se instalou em São Vicente, e logicamente depois a gente acabou crescendo. Eu fiz faculdade de engenharia elétrica, aí viemos para Santos, montamos outras empresas, mas a nossa estação de São Vicente, a Rádio Cultura São Vicente, permanece lá naquele mesmo local até hoje, lá no Jockey Club, e a família vive lá até hoje. Senhor Beto Mansur, o senhor poderia falar da sua infância, as suas lembranças, né, dos tempos mais idos? A minha infância foi muito, muito boa. Minha infância foi em São Vicente. A gente morava, eu ainda lembro, tinha um local que existe até hoje, que chama Edifício Jomar, que é o primeiro local que eu lembro, assim, porque eu era muito pequeno. Mas o prédio existe até hoje na orla de São Vicente. Depois nós mudamos para um prédio que chama Edifício Vitória, está lá até hoje, na rua Amador Bueno da Ribeira. E depois disso meu pai comprou um apartamento num prédio que era um prédio muito moderno, que foi construído ali em frente a uma praça que depois se chamou Praça Heróis de 32. E esse prédio, quer dizer, minha mãe vive lá até hoje, Edifício Marrocos, é um prédio redondo, muito bonito, e a gente brincava muito ali, ou na orla da praia de São Vicente, porque antigamente você tinha a praia, hoje a maré acabou subindo, você tem até um braço de mar em frente ao prédio para você não ter problema com a maré. Mas com o fechamento ali, com a ponte que acabou ligando a parte da ilha de São Vicente com a Ilha Pochá, você teve um assoreamento das praias em todo o entorno, tanto na parte da praia de Itararé, quanto em toda aquela parte de São Vicente, ali daquela baía de São Vicente. A gente, quando era moleque, jogava muita bola ali em frente à praia ali do Gonzaguinha, coisa que hoje é um pouco mais difícil. Se a maré está alta, você não consegue mais fazer isso.
E a gente ia andando, quando era pequeno, ia andando até Ilha-Pochá. Eu sou do tempo do bonde, por isso que depois que eu me tornei prefeito, eu acabei trabalhando muito para que a gente pudesse ter o bonde de volta aqui. Eu pegava o bonde 13, eu e meu irmão, porque o bonde passava bem em frente ali onde a gente morava. Eu sou de uma época ainda em São Vicente, que tinha muita rua de terra, a Avenida Presidente Wilson era de terra, a gente brincava muito no morro, que chama Morro do Barbosa. Hoje é impossível de fazer isso, porque como é que você vai liberar uma criança hoje para sair por aí? Então, mas a minha infância foi muito, muito boa. A gente nadava muito, nós temos um tio, né? Tá vivo até hoje, o Zezo. Ele treinava muito no Clube Tumiaru, que é um clube tradicional da cidade de São Vicente. Treinava natação. E forçou a todos nós a nadarmos. A gente nadava muito. A gente pulava da Ponte Pêncio, que naquela época já era proibida da gente pular pela... Tinha sempre uma polícia rodoviária, não sei, acho que hoje tem a polícia militar lá, mas antigamente era a polícia rodoviária que ficava ali. E a gente vinha andando na ponte, pulava da ponte e ia nadando até a Ilha-Pochá. Mas era uma época muito boa. A gente tinha um pouco de medo, inclusive, dessa travessia, porque você tinha botos, coisa que não tem mais. E esses botos, eles circulavam ali naquela parte ali que era um mar mais calmo, vamos dizer assim. Então, a gente sempre achava que o boto era um tubarão, né? Pela característica dele um pouco. Mas a nossa infância foi uma infância muito boa. Eu estudei em escola pública, estudei no colégio, no Grupão, antigo Grupão, que ficava ali na Praça do Correio. E também no Martim Afonso, que era um colégio tradicional da cidade. E depois, de uma certa idade, eu acabei vindo estudar em Santos, no Colégio Tarquínio Silva, primeiro no Santista, que era também muito tradicional, e depois no Colégio Santista. Mas a infância e a juventude, não só minha, mas os irmãos, eu tenho um irmão homem, que é o Gilberto, e duas irmãs, uma que mora aqui e a outra que vive nos Estados Unidos. Mas tivemos uma infância assim muito, muito proveitosa, muito boa. Assim, tem alguma das brincadeiras de infância, alguma que destaca mais, fora essa que você falou, de nadar, de brincar no morro, jogar bola, andar? A gente gostava de descarrilhar bonde, porque o bonde, normalmente, para quem sabe, às vezes eu estou aqui explicando coisas que são meio erradas, mas na infância era uma coisa muito gostosa de fazer. A gente colocava areia, muitas vezes, no trilho do bonde, onde o bonde normalmente parava, né? Colocava muitas vezes areia do mar, etc. Quando o bonde ia sair, acabava derrapando, não conseguia sair. Mas a gente brincava. Ainda lembro, brincava de mocinho bandido com aquelas armas feitas de madeira. O pessoal que é mais velho lembra que a gente ia muitas vezes em alguém que mexia com marcenaria, etc. O pessoal tinha a característica de construir, às vezes, espingardas de madeira pra gente, né? Não tinha essa coisa de... Quando você quer hoje uma espingarda, muitas vezes o pessoal, por incrível que pareça, acaba assaltando com arma de brinquedo vindo da China, né? A gente não tinha absolutamente nada disso. Mas nós tivemos aí uma juventude uma infância muito travessa, né? Mas sempre no bom sentido. Acho que o que a gente gostava muitas vezes de pegar o bonde quando era moleque, tinha a época de greve, era muito bom porque a gente pegava bonde de graça, porque quem pilotava o bonde eram os bombeiros. Quando a SMTC, naquela época ainda, entrava em greve, de motoneiros, etc., cobradores,
eram os bombeiros que pilotavam os bondes. E aí liberava a passagem para todo mundo. Mas foi muito bom, acho que esse período, o período nosso, até muitas vezes comento com meu irmão, comento com as minhas irmãs, que nós tivemos uma infância mais simples, porque hoje a gente tem uma condição financeira bem melhor, etc., porque trabalhamos muito para isso. Mas no começo, lógico que nunca nos faltou nada de alimento, de estrutura para a gente poder estudar, etc. Meu pai sempre propiciou isso. Mas éramos pessoas normais, simples. E a nossa atividade era muito simples. A gente, na verdade, éramos moleques de rua mesmo, mas não no linguajar depreciativo de hoje. A gente vivia na rua. Hoje é impossível de acontecer isso com o índice de criminalidade que tem hoje nas nossas cidades. Mas a gente literalmente ia para a escola e quando voltava da escola ia brincar na praia e ficava até bem tarde. Então foi uma infância muito boa. Beto, fala um pouquinho do seu período de escola, o primário, o ginásio, o segundo grau, que era normal, o científico na época, né? Essa fase de juventude, essa transição para a juventude. Eu estudei em escola pública, eu estudei no grupão. Eu estudei da primeira, eu entrei no primário. Naquela época a gente não conseguia entrar na escola antes dos 7 anos. Tinha uma legislação que você não conseguia entrar. Então eu fiz primário com 7 anos, entrei e fiz o primário. Depois eu saí, eu fiz admissão. Antigamente tinha admissão para o ginásio, que era ou um curso que você tinha, ou um período que você estudava, fazia um exame, etc. Aí eu saí de lá e eu vim estudar no Colégio Santista. Estudei no Santista durante um determinado período e depois eu saí do Santista e fui estudar no Colégio Tarquínio Silva. Quer dizer, eu fiz um período escolar assim, muito rápido. O que eventualmente me atrasou, eu tinha 16 anos, eu quis ir embora para São Paulo. Estudar em São Paulo. E aí eu fui morar com um tio meu, esse tio que é o irmão da minha mãe, que era nadador, etc. Fomos morar juntos em São Paulo. E eu comecei a fazer um curso técnico de eletrônica no Liceu Eduardo Prado, em São Paulo. Aí estudei, eu acabei sofrendo um acidente com 17 anos, um acidente grave, aqui na rua Brás Cubas com Bittencourt. Fiquei 60 dias hospitalizado, aí me atrapalhou um pouquinho. Tive que perder um ano nesse curso. Aí eu acabei fazendo um exame que chamava exame de madureza, porque me faltava um ano. Eu fiz esse exame de madureza para terminar o que hoje chama-se de segundo grau, antigamente era científico. Para terminar o científico, e aí eu fiz um cursinho em São Paulo e entrei no Mackenzie. Entrei no Mackenzie, estudei, fiz universidade, me formei em engenharia elétrica, especializado na área de eletrônica. Mas nesse meio aí, quando eu entrei na faculdade, eu parei um ano de estudar, fui para os Estados Unidos, falar um pouco de inglês, etc. Aí voltei e terminei meu curso. Mas esse período todo meu escolar, ele foi muito bom. Quer dizer, se você fizer uma análise hoje, eu estou com 58 anos. Comecei a estudar, vamos dizer, com 7 anos. Há 51 anos atrás, esse período, e principalmente o período do início da universidade, eu entrei em 73, até hoje,
você teve aí nesses 30 e poucos anos uma mudança tecnológica no mundo, não digo nem no Brasil, mas no mundo, uma coisa assustadora. Eu estava aqui no MIS, entrei aqui, tive a oportunidade de ver um transmissor valvular, né? Se você conversar hoje com o técnico, nem sabe o que é isso. Então nós pegamos esse período. Eu acho que o pessoal que tem mais ou menos a minha idade sabe do que eu estou falando. Nós pegamos um período de quem mexia com válvula e passou pelo telex, que tem um telex aqui que passa a transmissão. Antigamente passava a transmissão por linha telefônica, um par de fios, né, de metal, de cobre. E hoje esse negócio vai tudo via internet, tudo vai pelo espaço, pelo ar. Então você teve uma mudança, principalmente quem mexe com tecnologia, muito, muito grande durante todo esse período. Isso para mim foi muito bom, porque eu também aprendi a mexer com o que é considerado hoje já obsoleto, e aí a gente vem num aprendizado ao longo desses anos com tecnologias muito diferentes. Fala um pouquinho das suas lembranças de São Vicente, já que você teve uma parte da infância até o início da juventude por lá, aqui de Santos, as lembranças que você tem da cidade, como é que era? A minha relação com Santos, ela não era, vamos dizer assim, muito forte até eu vir morar aqui. Porque a minha base, inclusive a minha posição como ser humano, era em cima as minhas raízes eram em São Vicente. Porque eu nasci lá, vivi lá muito tempo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. A nossa emissora de rádio ficava no Jockey Club, como está lá até hoje. E tinha lá um transmissor, tinha a torre, etc. Mas tinha um estúdio lá. A rádio, ela estava lá. Então, quando eu tinha, por exemplo, 13 anos, que eu comecei eu trabalhei desde office boy até dirigir a rádio. Quer dizer, eu fiz todo tipo de atividade, né? Então eu lembro que a gente ia para o Jockey, ia ainda de ônibus, mas as ruas eram todas de barro. Você não tinha rua asfaltada no Jockey Club. O Jockey Club era um espaço que você tinha lá o jockey, que tinha até atividades na área do turf, etc. Tinha muito mais atividade até do que tem hoje, né? Mas era um lugar ermo. Você não tinha quase que nada de moradia e etc. Então, a nossa relação com a cidade era uma relação assim muito presente, muito forte. Depois disso, lógico que aí a gente começou, por exemplo, a estudar em Santos. Eu pegava muito o bonde. E o bonde ali tinha assim uma característica para nós interessante, porque o Colégio Santista era um colégio só de meninos. E o colégio tinha ali na Rua da Constituição, Coração de Maria, era uma escola só de meninas. E o Colégio São José, que ficava na Costa, que fica até hoje, também um colégio só de meninas. Então nós saímos do Santista, de bonde, passávamos ali, pegávamos o pessoal, as meninas que estudavam no Colégio Coração de Maria, e pegávamos as meninas também que estudavam no Colégio São José. Então essa nossa adolescência, pré-adolescência, foi muito, muito positiva. Foi muito proveitosa, porque, quer dizer, a gente tinha, logicamente, um respeito muito grande entre as pessoas, mas foi algo, assim, muito gostoso de ter vivido.
entendeu? Tanto que quando a gente foi atrás do bonde, ainda lembro que eu queria colocar o bonde de volta nos trilhos, etc. Ainda lembro que o atual prefeito, que é o Papa, que era, na época em que eu era prefeito, ele era presidente da CET, fomos atrás para ver se conseguia achar um bonde, etc. Nós conseguimos achar um bonde quase que totalmente destruído dentro da CET, né? E era um bonde aberto da nossa época, etc. E aí tem toda uma história que a gente pode contar qualquer dia sobre essa história do bonde. Mas eu acabei revivendo um pouco essa passagem minha, porque eu fui uma pessoa que utilizei esse tipo de equipamento que jamais deveria ter sido extinto como foi dentro da nossa cidade, né? Destruído a marretas, etc., como a gente sabe muito bem que aconteceu. Mas a minha ligação com a cidade de São Vicente sempre foi muito forte, sempre foi muito boa. Depois, já mais na adolescência, a gente tinha um grupo que gostava muito de andar de carro, como toda a juventude gosta, né? Todo mundo quer ter o seu carrinho, etc. Mas a gente tinha um grupo que gostava, estava começando, queria correr em Interlagos, época do Nelson Piquet, época do José Carlos Passe, que veio a falecer depois, mas foi o primeiro dos grandes campeões brasileiros, né? Época do começo do Fittipaldi. Eu tinha um primo que era um piloto exímio, corria muito bem e tal. Então a gente fazia assim, algumas incursões em Interlagos, mas isso já na juventude. E também tinha uma turma do Marrocos, que chamava, que era o prédio onde eu morava, que acabou sendo conhecida. Você tinha uma época de escuderias na juventude, que se chamava Escuderia Modedor, que era aqui de Santos, tinha uma equipe nossa do Marrocos, etc. Então você tinha, assim, vou dizer para você, uma juventude um pouco diferenciada da juventude que tem hoje. Hoje você tem não vou fazer uma crítica destrutiva, mas sim construtiva. Eu acho que às vezes o pessoal naquela época bebia e consumia, na verdade, muito pouca droga. Não existia essa coisa da droga entre nós. Às vezes você sabia que tinha alguém que eventualmente fumava maconha. A cocaína era uma discussão que não existia. E você isolava as pessoas que eventualmente consumiam droga. Não era uma coisa da nossa atividade, vamos dizer, da nossa praia. O nosso negócio era jogar bola, era correr de carro, era pegar as meninas, como toda a juventude faz, etc., sair com as meninas, ir em baile e tal. Bebia também, mas não era uma coisa como você vê hoje, né? Hoje você vê muito consumo de droga, você vê muita bebida, inclusive numa juventude que tem menos, vamos dizer, de 18 anos, que é uma coisa que preocupa. E você vê muita violência hoje, né? As pessoas hoje em dia não dão muito valor à vida. Antigamente, você tinha uma diferença com alguém, você brigava no braço. Hoje o cara ou dá uma facada ou dá um tiro em alguém com muita facilidade. Então isso, para nós, na nossa época, a gente até se choca, né, de ver as coisas que acontecem hoje, mas na nossa época isso não existia. Por isso que eu acho que, não que o nosso tempo tenha sido melhor do que hoje, não é isso. Mas eu acho que o nosso tempo, ele tinha menos estresse, vamos dizer assim, do que hoje. Hoje as pessoas, elas convivem no dia a dia, não sei se é em função dessa concorrência que eventualmente tenha em todas as idades, né? Você tem um jovem que precisa concorrer com o outro, que precisa ser melhor que o outro. Quando você vai entrar no emprego, você precisa saber inglês, francês, alemão, etc. Senão você não consegue uma vaga. Então essa coisa,
ela acaba deixando as pessoas um pouco mais estressadas do que naquela época. A gente vivia, diria para você, sem tanto recurso naquela época, mas mais sossegado do que hoje. Roberto, fala um pouquinho aí o senhor falou várias vezes assim do senhor iniciou seu trabalho cedo. Fala um pouquinho desse seu envolvimento já com a comunicação, dos seus interesses pela cultura, leituras. Como que o senhor chegou na engenharia, obviamente, né, em função, influenciado pelo trabalho também, mas como que foi isso? Eu fui uma pessoa que sempre quis buscar alguns desafios e ter desafios. Eu acho que a gente vive em função dos nossos desafios. E eu acho isso muito bom. Não só para mim, meu pai me ensinou isso, mas eu acabei passando para os meus filhos. A gente tinha uma emissora de rádio que, num determinado momento até, quem conhece um pouco da história do Brasil, as emissoras de rádio, hoje elas são muito concorridas, né? Emissora de rádio, AM, FM, televisão, etc. Mas naquela época, o governo pedia pelo amor de Deus, para alguém que quisesse instalar uma emissora de rádio. E o meu pai foi uma pessoa sempre de muita comunicação, trabalhou na Rádio Bandeirantes em São Paulo e etc., fazia programas da comunidade árabe em São Paulo. E quando veio para cá num final de semana, conheceu minha mãe em São Vicente, gostou, casou com ela em 2 meses, 2, 3 meses, casaram, e viveram aí quase que 70 anos juntos. E aí ele ganhou uma emissora de rádio, porque o Getúlio, meu pai tinha muita relação com o João Goulart, que foi presidente da República, e era ministro do Trabalho, e depois o Jango foi padrinho do meu irmão, era padrinho do Gil, que é meu irmão, e depois ele acabou se tornando presidente da República, né? Foi caçado na Revolução, etc. Mas tinha uma relação assim muito forte com meu pai, né? E aí o Getúlio chegou para o meu pai e falou, poxa, monta uma emissora de rádio e tal, lá naquela região, porque a gente precisa de cobrir o Brasil é muito grande, a gente precisa de gente que goste do negócio. Então, meu pai veio, ganhou uma concessão e montou. Como a Rádio Atlântica montou como a Rádio Clube, que é uma das mais antigas emissoras do Brasil, montou também, como tantas outras emissoras acabaram montando. E aí eu tomei gosto por isso, eu trabalhei na rádio, como eu te falei, desde pequeno. Eu fiz de tudo na rádio. Eu fui discotecário. Às vezes eu toco uma música, hoje minha mulher fala, pô, mas como é que você lembra dessa música? Você sabe quem canta, né? E outro dia, até eu fiquei muito emocionado que eu vi uma minissérie contando um pouco da história da rainha do rádio, e eu acabei até eu programava esse pessoal todo, né? Meu pai fazia alguns shows que eram shows de música brasileira, mas juntava o Calbi Peixoto, juntava Orlando Silva, juntava Ângela Maria. Nós tivemos um cinema aqui na rua 7 de Setembro com o Conselheiro Neves. Hoje, se não me engano, é uma agência do Banco Itaú, mas a rádio era lá e atrás tinha um grande cinema. E a gente trazia muito show naquela época, etc. Então foi uma coisa que eu fui me envolvendo e trabalhei na programação da cultura. Depois acabei gostando daquilo tudo, né? E comecei a fazer um curso técnico, como eu te falei, de eletrônica. E depois eu fiz engenharia elétrica, fiz engenharia eletrônica. Depois, quando eu terminei a universidade, eu queria ir embora para os Estados Unidos para poder mexer com computação, porque o computador estava começando no mundo. E aí meu pai falou, não, vem para cá, vem trabalhar, porque eu estou cansado e etc. O meu pai, depois de ter sido caçado pela Revolução,
ele acabou tendo câncer na garganta, pode ter sido desgosto, né, desse negócio todo, porque ele foi um cara muito sério, e não tinha nada contra ele, né, mas acabou sendo cassado e teve câncer, e aí depois ele teve um pouco de complicação de saúde, e aí nós assumimos a emissora, porque era uma rádio AM, assumiu eu e meu irmão, depois nós montamos a FM, mas aí eu já estava formado, e aí depois ganhamos a concessão, compramos, né, entramos numa concorrência, compramos a concessão de televisão e a gente ampliou a televisão. Então eu sempre digo o seguinte, a rádio AM, o meu pai conseguiu educar nós, ou seja, formou os filhos todos. Com a FM nós educamos os nossos filhos e formamos os nossos filhos. E agora essa molecada está aí na televisão, né, que a gente tem um canal de TV. Mas eu sempre falo, isso é muito bom, porque graças a Deus que eles não, eventualmente não tenham sofrido o que a gente sofreu. Mas isso aí faz parte da nossa vida, eu acho que é uma coisa muito positiva. Roberto, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa história do rádio em Santos. A gente sabe que hoje as rádios, nós temos várias rádios FMs, as rádios AM estão um pouco mais fracas do que eram, mas já foram muito fortes, né? E o senhor, como uma pessoa que vivenciou isso, falasse um pouquinho mais assim, não só da rádio sul, da sua rádio, mas das outras que se constituíram. Tá. Santos, na verdade, essa região, ela foi um celeiro de craques do rádio. Nós temos aqui, por exemplo, gente que passou pelo rádio, principalmente as emissoras mais antigas. A Rádio Atlântica, a Rádio Clube, a Cultura mesmo, a Rádio Tribuna. A Rádio Tribuna veio um pouco depois, possivelmente seja uma das emissoras, vamos dizer, menos antigas. Mas Rádio Cacique, você tinha grandes prefixos, com gente da mais alta qualidade, entendeu? Então você tem hoje, por exemplo, gente que passou pelo rádio na minha época, que hoje ou está na Globo, como é o caso do Luiz Roberto de Múcio, que hoje está despontando aí no esporte, vamos dizer assim, da TV Globo, etc., passou pela cultura, ficou um tempo na cultura, um tempo grande, e a gente tinha uma grande equipe. E você teve gente da antiga, né? Pedro Luiz, que foi possivelmente o maior narrador esportivo do Brasil, que já faleceu, passou pela cultura, passou pela Atlântica, depois foi para a Bandeirantes e encerrou a sua carreira na Rádio Tupi, que também eram grandes prefixos em São Paulo. Mas eu sou da época de escutar novela no rádio. Então, de ver fazer novela no rádio. Tá certo? Então, você vê, saber os equipamentos que existiam para você poder fazer uma pessoa subir escada, e não subir a escada, mas bater com alguma madeira e etc., como se fosse subir numa escada, ou tanto outro tipo de atividade, né, que você faz no dia a dia. Aquelas pessoas eram muito artistas. E você tem gente de muita qualidade que vive até hoje nas nossas cidades, né? Às vezes a gente encontra com pessoas que fizeram novela no rádio, muitas vezes andando na praia, na orla da praia em Santos. Estão com mais idade e etc. Já algumas delas ultrapassaram 80, 85 anos. Mas são pessoas que viveram daquela época. Hoje até, por incrível que pareça, nós estamos falando aqui no dia 1º de junho de 2010, eu tive uma reunião na parte da manhã na minha televisão, com o meu filho, que também é engenheiro elétrico, e com a equipe toda ligada na área de tecnologia da televisão. E estávamos discutindo exatamente isso hoje, porque a gente está procurando digitalizar a televisão já.
Hoje a televisão opera num sistema analógico e a gente tem um prazo até 2016 para digitalizar a nossa TV. E a gente já está fazendo esse trabalho. E eu estava comentando com eles que o rádio AM, ele perdeu muitas vezes o sentido de existir em função da tecnologia. Hoje você tem, por exemplo, a maioria das pessoas ou utilizam um iPod, ou utilizam um computador, ou estão no celular, com uma qualidade de som que o rádio AM não pode propiciar. Então o rádio AM ele já se extinguiu em alguns países que têm um desenvolvimento tecnológico até um pouco maior do que o Brasil, como os Estados Unidos, Inglaterra, etc., que foi substituído pelo FM. Então eu comentei até hoje isso nessa reunião, que a gente tem emissora de rádio AM, você tem algumas emissoras como, por exemplo, grandes emissoras, vamos dizer, Rádio Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes ele tem uma característica de ter um potencial muito forte no rádio. Tem uma grande televisão, cobre o espectro do Brasil inteiro, mas tem muita força no rádio. E eles têm uma grande emissora de rádio que é 840 kHz da Bandeirantes, mas as pessoas hoje estão no FM. A Jovem Pan no FM. Então é uma coisa que eu te digo que qual é a tendência hoje que a gente vê no rádio. Você passou da novela que era feita no rádio e mexia com a imaginação das pessoas para a televisão. Hoje o Brasil é um grande produtor de novelas pela televisão. O rádio, a novela deixou de existir. Então é uma evolução. Eu acho que o rádio AM ele tem prazo determinado para acabar. Você vai ter grandes emissoras de FM que vão substituir a programação de AM, que seria uma programação mais popular. E você vai ter uma presença, no meu entender, muito forte da televisão, principalmente digital. Porque depois de você ver a imagem hoje, nessas grandes TVs de HD, etc., você, num segundo momento, você vai ter você vai interagir com o telespectador. O que acontece com a televisão digital? Se o telespectador chegar a ver um vestido bonito na Juliana Paz, por exemplo, que é uma atriz, vai lá, vai digitar no vestido, vai ver quanto custa na própria televisão e vai comprar pela televisão. Eu estou te dando um exemplo que isso é uma coisa factível, que vai acontecer daqui a pouco, que é o telespectador interagir com todo tipo de atividade na televisão. E aí você vai ter um grande comércio em cima disso. Mas diria para você que o rádio ele tem que existir, vai continuar existindo. Mas diria para você num espectro diferente. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos estão utilizando satélites assim, que já não se utiliza mais, com tecnologia menos avançada, que já perderam o sentido de operação, mas eles estão no éter, eles estão no espaço, que são alugados por por empresários que colocam lá 150 canais de rádio. E você, no teu rádio, andando onde for, dentro do túnel, onde for, você está captando aquelas 150 emissoras. Então as coisas, na verdade, estão mudando. Neto Mansur, como que, dentro dessa história toda, como e quando começa o seu interesse pela política? Eu estava no rádio, quando a gente montou, quando nós voltamos, por exemplo, eu voltei da universidade, vim trabalhar em Santos, etc., a gente tinha uma situação financeira muito difícil, né?
porque você tinha já o rádio AM já começando uma decadência, né? Você tinha muita emissora, muita concorrência, etc. E aí a gente começou, eu não estava casado ainda, eu casei logo depois, eu casei em 79, me formei em 78. E a gente começou a trabalhar e montamos essa emissora de FM, que a gente acabou separando as emissoras. Antigamente a Cultura FM era um link para a Cultura AM, né? Aí separamos a emissora, começou esse boom da FM. E aí a gente saiu como empresários e fizemos as empresas crescer. E chegou num determinado momento que eu já estava mais ou menos as coisas muito estabilizadas. A rádio AM tinha se recuperado bem, a FM estava muito bem. E eu sempre gostei muito de política. Eu senti que meu pai tinha sido injustiçado num período de revolução e etc. Mas eu não entrei na política contra ninguém. Eu entrei a favor de fazer alguma coisa. Eu já estava com a minha vida mais estabilizada, eu tinha 38 anos naquela época. E aí eu fui convidado pelo PSDB. E nesse convite falou, poxa, vamos montar, tem um partido novo que está surgindo, gente que é dissidente do PMDB, etc. Quer montar um partido novo, vamos entrar no PSDB. Aí eu entrei no PSDB, aqui em Santos. E aí eu falei, não, eu vou ser candidato a vereador, porque eu acho que o vereador é o início da vida pública. Eu não sou uma pessoa que sei muita coisa da política. Tive um pouco de experiência com meu pai, etc., mas eu não era um cara que sabia muito da política. Aí entrei no PSDB. Só que eu fiz uns cálculos, porque eu sempre mexi muito com matemática, né? Eu sabia que naquela chapa do PSDB, que se eu não tivesse bastante voto, eu poderia me tornar, eventualmente, alguém não eleito e poderia ajudar o outro candidato a se eleger. Aí nós trabalhamos intensamente, trabalhamos durante uns 3 meses. Eu tinha um slogan que se chamava Aposte num Jovem, porque tinha muita gente de idade naquela época, naquele momento da política, principalmente na região, e eu fui muito bem votado. Eu tive mais de 7 mil votos, eu fui o segundo mais votado. O primeiro que foi eleito foi o Zé Macaco, que era uma pessoa muito querida, que tinha uma história em Santos, etc. Mas, logicamente, foi um voto muito de protesto naquele momento. O pessoal acabou votando no Zé Macaco, que depois se tornou vereador comigo e era uma pessoa que eu tive uma convivência muito positiva com ele. Tinha lá seus problemas muitas vezes mentais, etc., mas era uma pessoa muito querida. E aí eu me tornei vereador. Por incrível que pareça, eu era do rádio, etc., mas eu não sabia falar muito no microfone. Aí eu falei, não, eu preciso estudar com profundidade para eu poder, se eu me propus a fazer isso, eu tenho que ser bom naquilo que eu quero fazer. Eu fiz um curso de oratória, acabei aprendendo a falar, né? Aprendendo a me expressar com muita técnica, etc. E aí, 2 anos depois, eu fiz uma análise e falei, não, eu vou ser candidato a deputado federal. Que eu queria, num determinado momento, eu pensei em voltar e resgatar eventualmente aquilo que meu pai tinha perdido, né? Coisas da nossa cabeça. Então, meu pai era vivo. E aí eu acabei tendo uma votação muito expressiva. Eu tive 7 mil votos como vereador e tive 70 mil votos como deputado federal, anos depois. E aí eu comecei na vida pública, quer dizer, 2 anos depois de eu ter
sido eleito deputado federal, eu já morava em Santos, eu já tinha formado raízes também na cidade. E aí eu fui candidato a prefeito. Eu sabia que eu tinha a chance de não ganhar. Mas eu entendi que eu deveria entrar na vida pública e disputar a eleição, etc., até para eu poder me familiarizar, aprender com a televisão. Mas nesse momento eu já fazia programa, sempre fui uma pessoa que cavei muito, né? Sempre cavei espaço e tal. Tinha um programa na TV Record que chamava Jornal da Tosse, que era apresentado pelo Hélio Ansaldo, que veio a falecer há pouco tempo, o Hélio Ansaldo. Era vereador em São Paulo, uma pessoa muito querida e etc. E a época da Record era ainda a época do Paulo Machado de Carvalho. O Edir Macedo nem tinha comprado a televisão naquela oportunidade. E aí eu consegui um espaço numa sexta-feira, que era o dia que os deputados vinham de Brasília e tinham alguma coisa para falar sobre a semana. E eu, por incrível que pareça, consegui uma cadeira no Jornal da Tosse, que era uma coisa muito difícil. Então, os meus companheiros de mesa eram José Serra, Arnaldo Faria de Sá, Roberto Cardoso Alves, que foi um grande deputado federal, acabou vindo a falecer bestamente, porque estava numa picape sem cinto de segurança. Padre Godinho, quer dizer, você tinha um time de Mário Covas, você tinha um time de figuras políticas naquela época, ou que tinha já muita base política, ou que estava em grande ascensão. E eu fui jogado ali. Nossa, rapaz, no primeiro programa me trucidaram. Falei, não, eu preciso começar a estudar, senão vão me matar aqui, eu vou encerrar minha carreira aqui. Porque a televisão ou te ajuda a crescer e você ficar conhecido, ou te mata. Então eu passei a estudar muito, ler muito, e para poder debater com essas figuras que tinham muita experiência já e eram pessoas muito inteligentes. Por exemplo, um cara como o Serra hoje é candidato a presidente da República. Por quê? Não é porque ele teve sorte, é porque ele se preparou. Então, isso para mim foi muito, muito bom. Porque, como eu te falei, era um desafio. E aí, eu trabalhei intensamente, passei a ser respeitado, porque eu acho que o importante muitas vezes é você ser respeitado. Hoje, na Câmara, eu estou já no terceiro mandato. Eu completei um mandato, depois completei meio e voltei agora para completar o terceiro. Eu já fui vice-presidente da Câmara e eu tenho uma relação na Câmara Federal com todo mundo, desde o Lula, que é presidente da República, é uma pessoa que... logicamente eu sempre briguei muito com o PT, sempre fomos muito combativos, mas o Lula já não é mais petista. O Lula é ao concurso, ele é uma pessoa muito querida pela população brasileira, vai sair muito bem pelo seu trabalho, pela sua competência. E é uma pessoa de muito boa relação comigo, desde ele até todo mundo que trabalha na Câmara. Então eu acho que essa coisa é bom, logicamente, para mim, pessoalmente, etc., mas é muito bom também para cidades que eu represento. Para Santos, as pessoas sabem que eu sou de Santos, sabem o que é Santos para o crescimento do Brasil, para o desenvolvimento do país. As pessoas sabem dessa ligação minha com a cidade. Então eu acho que eu tive uma ascensão muito rápida. Aí eu entrei nessa disputa com o PT, eu fui candidato, o meu adversário era o Dr. Davi Capistrano, que independentemente dele ter sido do PT, etc., ele possivelmente tenha sido um dos maiores sanitaristas do Brasil. Essa estrutura toda de saúde que a gente tem hoje em Santos foi ele que montou, pela experiência que ele teve em Cuba, etc. Então,
Independentemente de que a gente eventualmente tenha uma disputa política, etc., mas ele sempre foi um craque. Se ele não tivesse morrido, ele seria, com muitas possibilidades, aí, ele teria sido um ministro da Saúde, com muita competência. Aí eu acabei perdendo para ele, porque a Thelma pegou um governo, o Justo estava saindo, a Constituição mudou. A Constituição é de 3 de outubro de 1988. Quando o Justo estava saindo, a Thelma entrou. E a Constituição, ela acabou dando mais responsabilidade aos municípios, mas também mandou mais dinheiro. E a Thelma teve umas dificuldades iniciais, etc., mas ela terminou o governo muito bem. Ela mexeu na saúde, ela fez algumas modificações. E aí ela tinha, logicamente, na sucessão um candidato muito forte, que era o Dr. Davi, que acabou vindo a se eleger, e eu não passei nem para o segundo turno. Quem foi para o segundo turno foi o Cassione, Vicente Cassione, que entrou, acho que uma semana antes, etc., ou 10 dias antes, e foi candidato e foi para o segundo turno. Acabou perdendo o segundo turno, o Dr. Davi ganhou. E aí eu voltei, logicamente, as pessoas sabem, a história sabe, voltei 4 anos depois. Acabei disputando mesmo com a Thelma e acabei vindo a vencer, aí depois fui eleito, fui reeleito, disputando mesmo com a Thelma, e depois procurei fazer o sucessor, que é o Papa, que está administrando a cidade hoje. E aí essa história é uma história que tem muita coisa para contar, mas eu acho que a gente, durante esse período todo nosso, aí fizemos um bom trabalho pela cidade. Eu acho que a cidade, quando nós pegamos o município, ele estava numa situação muito, muito difícil. Não só financeiramente, mas ele estava com as pessoas, assim, elas estavam com... na mente delas, elas estavam com uma coisa muito negativa com a cidade, sabe? Tinha uma baixa estima da população perante a cidade. Então eu acho que esse processo não foi meu, sozinho, acho que é o conjunto da sociedade, os funcionários, principalmente os funcionários da prefeitura, quer dizer, houve um envolvimento muito grande para recuperar a cidade. E hoje a cidade está muito bem. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que ser competente naquilo que a gente faz, mas a gente tem que ter sorte. E de alguma forma a cidade foi competente, mas também teve sorte. Então eu acho que a cidade está bem em função de uma continuidade, inclusive administrativa, de um período longo. Nesse período que o senhor foi prefeito de Santos, o senhor destacaria algum projeto que o senhor tenha viabilizado que o senhor acha que seja mais relevante, ou alguns deles? Nós sabemos por exemplo, que a gente poderia ter só... Até já estou para comentar, o bonde que foi resgatado e hoje se tornou um ícone da cidade, né, super importante. Mas você poderia falar de outras coisas, mas falar um pouquinho do bonde, né, eu achei bom, como surgiu, como que... Eu acho que a cidade, eu acho que o fundamental da cidade foi o que eu te falei. Eu acho que a grande coisa que foi feita na cidade, uma vez... Lógico que eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar quando dá tempo, etc. Lógico que as minhas viagens são curtas, porque eu também não tenho muito tempo de ficar muito tempo fora, porque tenho outras atividades empresariais, etc. Não é só na vida pública que a gente vive, mas você indo em locais, um ou outro, etc., a gente acaba vendo que as cidades, elas não são diferentes umas das outras, né? Você fala, Paris, olha Londres, você olha, vamos dizer, Pequim, você roda o mundo, Nova York, não tem diferença para nós. A diferença que existe
é que muitas vezes são cidades mais antigas, com mais história, porque os países são mais antigos, e eles já fizeram o aprendizado que tinham que fazer, erraram o que tinham que errar, e as cidades hoje elas têm uma boa infraestrutura. Por exemplo, o que eu destaco para Santos? Eu acho que Santos é uma cidade que ela sempre foi vanguarda no país e na América do Sul. Por quê? Porque tem um porto que se tornou o maior porto das Américas. Tá certo? A gente tem algumas características geográficas que também nos ajudam. E por aqui são homens e mulheres que passaram, que nasceram, que vieram viver aqui, etc., que acabaram fazendo a história da cidade. Em qualquer tipo de atividade que você toque, você vê um santista. Ou nascido aqui, ou que morou aqui. Então tem coisas interessantes. O candidato a vice-presidente da Marina Silva, o dono da Natura, que é um homem muito rico, nasceu em Santos. O Covas, que foi um cara que teve a história dele, foi governador, quase chegou à presidência da República, etc., de Santos. Então, José Bonifácio de Andrade Silva, que é o nosso patriarca, que foi um homem que lutou pela nossa liberdade, pela nossa independência, era uma pessoa de pé de ouvido de Dom Pedro, quer dizer, que levou uma mensagem para uma pessoa jovem para dizer quais eram os caminhos que deveria ser seguido, a liberdade, etc., de Santos. Então, a cidade, ela teve o maior volume de linhas de bonde do Brasil. Ela tem toda a infraestrutura hoje tecnológica e etc. Por que a Petrobras escolheu Santos? Não é porque Santos é mais bonita do que as outras. Não é porque Santos tem petróleo aqui em frente. Não tem. A Petrobras escolheu Santos para ser a sua sede pela infraestrutura que tem, pela capacidade de mão de obra que possui, pela proximidade com um grande centro que é São Paulo, pelo sistema de tecnologia que possui, pelo sistema de telecomunicações que tem, pelas vias de acesso e tudo mais. Então, eu diria para você, voltando um pouquinho na tua pergunta, a gente acabou fazendo o fundamental de tudo isso que a gente fez foi o resgate da autoestima da população. Acho que o bonde é muito importante, você colocar o bonde, marcar ele como nosso símbolo, o que é muito bom. A recuperação, por exemplo, do nosso centro histórico, porque temos história para contar. Cidade que não tem história não tem centro histórico, mas nós temos o nosso. Esse jardim, que é o nosso, a coisa que mais a população de Santos preza, é o Jardim da Praia. Até quem vive na zona noroeste, que às vezes está um pouco mais distante, quem vive nos morros, ainda vê um pedaço do jardim lá de cima. Mas quem está um pouco mais distante tem a sua preferência como o jardim da praia sendo o seu cartão postal. Então eu sinto que muita coisa foi feita na cidade para deixar a cidade mais agradável, para ela ficar mais embelezada, para ela ficar mais limpa, não só para quem vive aqui, mas também para todos aqueles que nos visitam, porque Santos é uma cidade eminentemente turística. Então eu acho que, se você me perguntar o que tem de importante nessa história toda, é você ter uma continuidade de trabalho com uma equipe, que é uma equipe que está aí, não é ninguém de fora, não. A equipe que está aqui é quem vive aqui na terra, são os funcionários públicos, gente que fez concurso, gente que está aí no dia a dia, etc. Eu acho que são essas pessoas que fazem a história da cidade. Sr. Beto Mansura, poderíamos ir para o final, né? O seu assessor já está finalizando o seu tempo. O senhor poderia fazer as suas considerações finais? Não, eu acho que eu tenho que deixar uma mensagem para
para as pessoas que vão conhecer um pouco da história através do MIS, do Museu que coleta as informações, né? Que preserva a nossa história. Eu acho isso muito, muito bom. Eu quando fui prefeito, eu procurei trabalhar sempre investindo bem em cultura. Eu acho que é importante a gente recuperar lá o nosso Teatro Coliseu, recuperar o nosso teatro aqui, que precisa de uma ampla reforma, da gente ter comprado o Teatro Guarani, porque faz parte da história do Brasil e do mundo. Então eu quero deixar uma mensagem, primeiro, de muito otimismo. Eu acho que tudo aquilo que a gente procurou fazer, desde a infância até a nossa vida, o que a gente também aprendeu com meu pai, principalmente, que foi uma pessoa que faz muita falta porque veio a falecer, mas tenho certeza que está sempre presente com a gente. Eu acho que o importante para nós todos é manter o nosso nome. Eu acho que você manter o seu nome com respeito, com dignidade, eu acho que é a coisa fundamental da sua vida. E a gente também passa essa informação para os nossos filhos. Eu acho que quando a gente vem aqui e dá um depoimento para o MIS, eu acho que deixa para a história da cidade uma parte dela do que aconteceu. Muitas vezes a gente anda na rua e muitas vezes é saudado, mais saudado do que criticado. É lógico que você sempre recebe críticas, porque a cidade ela é formada de gente de opinião, o que é muito bom, tá certo? Eu gosto de Santos porque você muitas vezes encontra as pessoas na rua que sempre estão reivindicando alguma coisa ou cumprimentando você por alguma atividade, etc. Eu queria deixar aqui uma mensagem, repetindo um pouco para vocês, mas eu queria deixar uma mensagem a todos do Museu de Imagem e de Som da cidade. Eu acho que esse projeto é um projeto muito importante, porque acaba captando o depoimento de pessoas que de alguma maneira tiveram uma atividade, influenciaram nos destinos da cidade. E antes de eu terminar, eu acho que eu tenho que relembrar algumas figuras que de alguma forma foram importantes na nossa vida. Logicamente meu pai, que teve uma importância fundamental na minha educação, na minha formação. Minha mãe também, que está viva. Os meus irmãos, que temos uma relação aí extremamente respeitosa e muito profícua. A nossa família, na verdade, é uma família muito unida, muito parceira, né? Os nossos sobrinhos, etc. E deixar acho que uma lembrança de algumas figuras que passaram pela gente nessa vida pública, né? Estava lembrando agora do Justo, que teve uma participação também muito forte na nossa atividade política. Era uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande com a cidade, né? Foi um grande prefeito. Eu acho que Santos teve assim grandes figuras, grandes prefeitos. O Ciro Fernandes Lopes foi um grande prefeito. Eu ainda tive a oportunidade de conviver bastante com ele. O Justo, da mesma forma. Então, são pessoas que eu acabei convivendo. O Covas também. Covas, ele era um cara muito turrão, mas a gente tinha um carinho um pelo outro muito, muito grande. Eu até quando eu entrei no PSDB, por que eu saí do PSDB? Porque eu queria ser candidato a deputado federal. Aí você tinha dentro da cidade quem também queria, etc. Acabou gerando dificuldades e eu acabei indo para o PDT do nosso querido governador Brizola, que depois quando entrei na Câmara pelo PDT, eu queria quebrar o monopólio das telecomunicações, porque todo mundo tivesse celular. Aí a convivência acabou ficando difícil, eu tive que sair do partido, mais uma vez. Mas a minha relação com o Covas, ela sempre foi muito boa, muito querido, e ele foi um grande deputado. Depois
se tornou senador, convivemos, eu na Câmara, ele no Senado, e depois se tornou governador. E a gente também teve uma convivência muito profícua. Mas eu acho que, qual é a importância desse depoimento? Eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco da cidade e precisam conhecer um pouco da sua gente. Eu acho que essa cidade, ela em qualquer tipo de atividade, desde da pessoa do estivador, que fez o porto crescer porque carregou muito saco de café nas costas, até gente que trabalha hoje no dia a dia dentro da cidade, grandes empresários, etc., todos tiveram uma participação muito grande no crescimento dessa cidade. E Santos, na verdade, é uma nação, né? Não só nação santista, e as pessoas têm muito respeito pelo Santos Futebol Clube, principalmente agora com esses meninos, mas em qualquer lugar que a gente vai, e de qualquer lugar do mundo, as pessoas conhecem Santos, ou pelo porto, que tem também uma importância na economia mundial, e principalmente também pela nossa história de desenvolvimento e pela nossa história no esporte. A gente que já correu aí tudo quanto é lugar desse mundo, quando você fala em Santos, alguma marca tem no coração das pessoas. Muito obrigado a vocês. Nós agradecemos o depoimento do deputado federal Roberto Mansur, e quem fez essa entrevista foi o historiador José Dionísio de Almeida. Muito obrigado. Obrigado.